Pedro Venceslau vai trazer a apuração agora sobre a crise no INSS. O que a defesa de Lulinha diz sobre a PF ter informado ao STF o risco de fuga de Fábio Luiz. O que você nos conta, Pedro? Olha, boa tarde, primeiramente agora, com calma, Débora e Yuri. Essa foi uma apuração do Gustavo Uribe, que a Polícia Federal informou ao STF sobre a possibilidade do risco de fuga de Fábio Luiz Lula da Silva. Então, eu fui conversar com a defesa do Fábio Luiz para saber o que ele tinha a dizer sobre isso e sobre como é que está a vida hoje do Fábio Luiz. E o que eles me disseram foi o seguinte: primeiro, o advogado Marco Aurélio Carvalho, que é amigo da família, amigo do Fábio Luiz, até ironizou, brincando que ele mora já na Espanha desde 2023 e que os serviços de inteligência da PF deveriam já ter detectado isso. Disse ainda o Marco Aurélio Carvalho que se o Fábio Luiz for chamado para o Brasil por qualquer autoridade que esteja envolvida nas investigações e o próprio André Mendonça, ele virá para o país, como já veio inclusive em outubro do ano passado, para outros compromissos aqui no Brasil. Essa comunicação, inclusive, teria sido feita para o próprio STF, da disponibilidade do Fábio Luiz de conversar com as autoridades presencialmente, se assim for chamado. Pode ser a Polícia Federal, pode ser o Supremo Tribunal Federal. Eu perguntei como é que está realmente, então, a rotina de Fábio Luiz, que mora na Espanha desde 2023. O Marco Aurélio Carvalho me contou que o Fábio Luiz, ele tem uma residência conhecida, fixa, portanto, mora já lá há algum tempo, os filhos matriculados na escola na Espanha, portanto, as autoridades sabem onde ele se encontra. Diz que ele mudou para a Espanha em 2023 justamente porque teria sido, na versão da defesa, muito perseguido aqui no Brasil, pela oposição, enfim. E lá na Espanha, então, ele está cuidando dos negócios. Eles não quiseram dizer exatamente quais negócios o Fábio Luiz tem hoje na Espanha, diz que é uma questão reservada dele. Ele tem um escritório que está inativo, que ele deixa aberto para caso ele faça algum tipo de contrato, mas vai tocando a vida dele na Espanha. Sobre a questão, da estratégia de defesa, como que ela foi recebida, aí fontes do Palácio do Planalto dizem que ficaram satisfeitas com a decisão da defesa de Fábio Luiz de se antecipar e comunicar ao STF que sim, ele viajou para a Espanha com uma passagem aérea comprada e a convite do careca do INSS, inclusive de primeira classe. Essa viagem teria acontecido porque, na ocasião, segundo a defesa de Fábio Luiz, não se sabia que o careca do INSS estava envolvido no esquema de fraude dos aposentados. Na época, ele era visto apenas como um empreendedor, como um empresário, que levou o Fábio Luiz para conhecer um negócio de canabidiol, uma planta de canabidiol na Espanha, que é um negócio que o interessaria para ele, Fábio Luiz, porque inclusive ele tem um parente próximo que utiliza dessa medicação. Fizeram uma viagem, portanto, na visão deles, de negócios. Diz ainda que o Fábio Luiz já veio, inclusive, em outras ocasiões aqui para o país, então estaria disponível. Essa decisão, então, essa comunicação para o André Mendonça se soma àquela decisão de ontem de antecipar para a defesa, para o Supremo Tribunal Federal, a informação de que ele, de fato, viajou a convite, numa tentativa de reduzir o desgaste que esse caso pode causar e já está causando para o presidente Lula e para a pré-campanha do presidente Lula. A oposição tem utilizado essa suposta relação do Fábio Luiz com o careca do INSS para fazer uma campanha grande nas redes sociais e as pesquisas detectam que esse é um fator, de fato, de desgaste para o presidente nesse momento.